Olá, Elizanete, o Brasil 5.0, né? E as cidades, a descentralização tributária e a proteção socioambiental. Bom, os prefeitos vão perder recurso, né? O brasileiro vai pagar menos imposto. Os prefeitos e os estados vão receber menos recursos, porque vão acabar esses repasses, esse balcão de negócio. Então eu vou falar sobre isso aqui, tá? O Brasil até hoje sobrevive com base em sobrevive com base em um sistema centralizado e oligárquico de poder. Tem na legislação ambiental seu maior alicerce, não tem dúvida. Esse é o principal instrumento, o principal grilhão econômico da população brasileira. Tem vários outros, né? O Brasil 5.0 vai fazer das cidades seu principal ente federativo, deixando a missão de tratar de suas questões sociais e ambientais para dentro do seu território e fazer com que seja recolhido no local o recurso para fazer isso. Tá? No Brasil 5.0, os grandes vencedores são os prefeitos. Né? O termo 4.0 tem sido utilizado para descrever uma nova fase da história da humanidade, né? Quando as máquinas, a inteligência artificial vão substituindo as pessoas no processo de tomar decisão e na execução das tarefas, né? Transferindo para a realidade virtual todos os detalhes da vida cotidiana. Com essa transferência, aumenta a eficiência, são diluídos custos e decisões são tomadas com base em cenários reais apresentados, né? Buscando otimizar o recurso e sem desvio de conduta. Essa transformação digital ocorre no Brasil ao mesmo tempo em que uma nova realidade vai sendo construída no país, né? Que envolve liberdade econômica, nova previdência, pacto federativo, descentralização tributária e reforma administrativa. No seu conjunto, são medidas para garantir o exercício das atividades que geram renda, retirar privilégios absurdos construídos ao longo de 30 anos de corrupção sistêmica, eliminar o paternalismo e a corrupção e melhorar a qualidade de vida e quantidade dos serviços públicos. É o Brasil 5.0, que vai além da otimização e eficiência virtual para ser mais sensível e humano com a sua população. Tá? Escravidão econômica da população brasileira, ela vem de 30 anos dedicados a construir a pior distribuição de renda do mundo, sempre favorecendo oligarquias e feudos de poder, resultando nesse país desigual, que tem, ao mesmo tempo, a legislação ambiental mais restritiva do planeta. A gente tem que associar as coisas óbvias. A pior distribuição de renda, a mais restritiva legislação ambiental do mundo. Né? Bom, é óbvio que a legislação ambiental é o principal instrumento de cerceamento econômico no Brasil. O principal. Então, prefeitos têm que começar desregulamentando a área ambiental nos seus municípios, tá? Privilégios absurdos, 150 bilhões por ano, o déficit nosso é de privilégio concedido no balcão de negócio de Brasília. Você sabe como é que funciona? O legislativo afaga o judiciário, que ameaça o executivo, que responde ajeitando as coisas com o legislativo. É isso que acontecia no Brasil. Um círculo vicioso de poder, que criou seres supremos do judiciário, vendedores de leis e medidas provisórias lá no legislativo, e os executores da corrupção e dos ilícitos nos governos, nos desgovernos. Os prefeitos estão acostumados a esse regime corrupto e paternalista, que centraliza as contribuições sociais e ambientais e cria um balcão de negócio, né, para se perpetuar no poder. Né? Olha, finalmente a gente tem aí nesse quadro servidores e empregados públicos que consideram, depois de 30 anos dessa corrupção, que o trabalho deles foi passar num concurso, tá? E que passa o resto da sua vida buscando mamar o máximo possível, tirar o máximo que ele puder dessas gordas tetas governamentais. Isso também acabou, ou vai acabar. Tá? Ao longo do tempo a gente avançou de uma realidade 1.0, o Brasil 1.0 criou grandes feudos, distribuiu por oligarquias, né? E com o seu aumento do seu crescimento, o Brasil 2.0 criou um exército de escravos que é mantido até hoje, primeiro pelas armas, agora pelos grilhões econômicos. O Brasil 3.0 eu quero colocar nesses 30 anos de corrupção sistemática e espalhada, que levou o país a essa derrocada econômica e ao caos social. Tá? E aí emerge o Brasil 4.0 como uma Arábia Saudita do petróleo na área ambiental, né? Uma potência em recursos naturais, podendo exercer
a sua liderança global para garantir água, terra e ar para o futuro do mundo. Tá? Bom, o Brasil 5.0 tem que corrigir os desvios de conduta e devolver o Brasil para os brasileiros, tirando o país das perversas garras dessa corrupção sistêmica. Né? O que a gente vai encontrar agora nesse país que quer essa nova realidade? Prefeitos, gestores públicos, vereadores, de uma forma geral, muito mal preparados para, depois de décadas de paternalismo, assumir efetivamente a sua independência social e econômica desse regime corrupto. Não tem como o prefeito sobreviver, a cidade sobreviver, sem pedir recurso para Brasília e para o Estado. Né? O baixo nível de preparo para desenvolver sustentavelmente seus territórios, sem a participação dos centralizadores de taxa e imposto ambiental, é resultado dessa política que se perpetuou. Né? A saída para os prefeitos é buscar trazer essas tecnologias para dentro da cidade, automatizar, inteligência artificial, cidades inteligentes, né? Integrando ciência e política nas suas tomadas de decisão, evitando que elas sejam erradas e levem o município para falência. Né? O governo vai colocar aí recurso do pré-sal para que as cidades comecem a romper esse paternalismo. O recurso não vai para Brasília, não vai para o Estado, ele vai direto para o município. Tá? É um investimento inicial para que os prefeitos possam fazer as reformas nas suas cidades, né? Fazer a reforma tributária. O município precisa compensar as perdas que ele vai ter com o Pacto Federativo e a reforma tributária. E isso tem que ser feito através do Pacto Federativo e da reforma administrativa, com liberdade econômica. Então, as ferramentas estão aí. Tá? Então, essa transformação tributária das cidades, com o Pacto Federativo e liberdade econômica, vai ou deve mudar a dinâmica do município. Esta revoada anual para Brasília e para a capital do estado tem que acabar. Né? Como ocorre com a gestão das pessoas, deve ocorrer com a gestão dos recursos naturais. Nós precisamos do máximo da produção das pessoas e precisamos do máximo da produção do território. A água, a área e o terra das cidades tem que ser os ativos que o prefeito tem para atrair negócio. Tá? Se você tem uma cidade com uma pequena população e uma grande área geográfica, você precisa de desregulamentação ambiental. Não tem como exercer liberdade econômica no quadro atual, principalmente se a gente está falando de cidades na Amazônia. Né? Então, o alinhamento com os ODS 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, oferece uma diretriz geral, né, que tem que ser melhorada com a ação local, mas vai formar uma nova geração de cidadãos com direito e liberdade econômica para a sustentabilidade do município. Né? Os prefeitos precisam se ajustar, garantir uma reforma que ocorra de um processo, uma forma consistente e gradual, dentro do território municipal. Né? Já é possível editar normas no município para considerar atividades de baixo risco e acabar com esse grilhão ambiental. Isso precisa ser urgente. Tá? Na reforma, o Imposto sobre Bens e Serviços, né, ou o IVA, vão substituir PIS, COFINS, IPI, ICMS, ISS, IPVA, ITBI, ITCMD, ITR e ITCD. Tá? Então, esses recursos são centralizados pelo governo federal e pelos estados e depois voltam. Tá? PIS, PASEP, COFINS, CID combustível, salário de educação, ICMS, tudo isso vai mudar. Chega de achacar o cidadão. Tá? Vai ser preciso que o sistema corrupto procure outra forma para ele trabalhar. Tá? Os municípios que hoje já arrecadam, em média, 20% do que eles precisam, tá? Tem que buscar 80% em outro local, vai ter esse total reduzido para menos de 10%, o repasse federal. Vai perder recurso. Então a cidade vai perder dinheiro porque o cidadão vai pagar menos imposto. Tá? Mas ela precisa manter serviço e qualidade ambiental. Ok? Então, a forma de corrigir isso também é através de reformas locais. Tá? E a modernização tributária é a principal dela, criando taxas de proteção ambiental e social para os municípios. Tá? Aparentemente isso parece ser antipopular, né? Mas na verdade as taxas municipais estão alinhadas com o Pacto Federativo e a reforma tributária federal, que quer eliminar o balcão de negócios de Brasília e essa revoada anual de prefeitos, com seus pires buscando fechar o rombo orçamentário. Tá? Isso é corrupção, isso é paternalismo, isso causa
gera custos para o cidadão que vão a 30%, 40%, 50%. O que você paga hoje, cidadão, de imposto, 30% a 50% é para alimentar o sistema paternalista e corrupto, com altos custos de transação e desvio de conduta. Quando você tira isso, essa ida para o centro para depois voltar e fica ali o recurso, você tem maior eficiência, nós vamos pagar menos imposto. Então as taxas de proteção ambiental e social dos municípios são uma forma de reduzir a carga tributária do Brasil para os brasileiros, tá? Os prefeitos já deveriam estar debruçados aí sobre os mapas das suas cidades e as suas contas públicas, contabilizar as perdas que vão ter, por exemplo, de imposto de renda e de fundo de participação municipal, além de outros, e desenhar suas estratégias de desenvolvimento econômico e social no município. A população do município precisa entender que o prefeito começar a legislar sobre isso elimina custos de transação e corrupção, que sempre foram cobrados dela. Nós sempre pagamos isso, tá? A liberdade econômica é o principal instrumento, né? Se não tiver uma dinâmica econômica diferente no seu município, prefeito, não vai ter recolhimento, tá? Se o senhor quer ter condição, e a senhora, prefeito e prefeita, querem ter condição de recuperar os recursos perdidos com a reforma tributária, urge buscarem melhorias para a sua população exercer atividades lucrativas. Em municípios com pouca população e grandes territórios, é fundamental a desregulamentação ambiental.